Estamos de volta com o programa Viva Saúde, hoje falando sobre um tema de bastante relevância mundial, que é o suicídio. Nós estamos no mês de setembro, um momento bastante oportuno de falar sobre esse problema de saúde pública. Afinal de contas, no setembro a gente lembra da campanha Setembro Amarelo, que tem uma relevância mundial de extrema importância e vale a pena sim discutir esse tema. Olha, gente, por falar nisso, existem espaços na nossa cidade que acolhem pessoas com transtornos, com problemas psicológicos, psiquiátricos, e que é importante a gente saber disso. Afinal de contas, é uma mão amiga numa hora de extrema necessidade que precisamos. Inclusive, aqui na Assembleia Legislativa da Paraíba, existe sim um serviço que pode ajudar bastante a essas pessoas. Veja aí. Além das leis e ações desenvolvidas pelo Poder Legislativo no combate à depressão e aos demais transtornos mentais, a Assembleia Legislativa da Paraíba também oferece atendimento psicológico gratuito aos servidores, dependentes e à comunidade em geral. As terapias não se limitam apenas ao público adulto e estão disponíveis para crianças a partir de 4 anos. As pessoas, para ter o acesso ao serviço, inicialmente elas nos ligam ou vêm pessoalmente até a divisão. Elas marcam uma triagem que é feita todas as segundas à tarde e também na quarta-feira pela manhã. E de acordo com a triagem, que é uma ferramenta que nós utilizamos para tirar alguns dados, coletar alguns dados dos pacientes, através dessa triagem eu vejo o perfil da pessoa e suas necessidades e daí eu encaminho para as psicólogas que melhor atendam aquele perfil e a necessidade do momento. O serviço, criado no ano de 2002, através da Lei 7.124, hoje conta com 15 psicólogas nas áreas de neuropsicologia, cognitiva, comportamental, centrada na pessoa, psicanalista e gestalt terapia. De acordo com a direção da divisão, no ano passado foram registrados 3.331 atendimentos e no primeiro semestre de 2019 esse número já chegou a 1.978. Além do acompanhamento individual, o núcleo ainda desenvolve ações através de grupos de apoio, a exemplo do Estreitando Laços, que hoje possui 25 pacientes. Esse grupo, Estreitando Laços, ele já tem 4 anos. Na divisão de psicologia. Ele é acompanhado pela neuropsicóloga Suami Nunes e a psicóloga Magdala, que são funcionárias da divisão, todas as segundas-feiras, das 13h20 às 14h20. O trabalho é todo voltado para a necessidade do grupo, então técnicas, dinâmicas, vai depender da necessidade do grupo. Agora, é importante perceber que as psicólogas que estão à frente desse grupo, elas também têm autonomia de perceber que se alguém está com alguma necessidade para o atendimento individual, essas pessoas também terão atendimento individual. A divisão funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. Quem tiver interesse ou necessidade de atendimento psicológico, é só procurar o setor no primeiro andar do anexo localizado na Avenida Duque de Caxias ou entrar em contato através do telefone 3214 4667. Pois é, você viu aí que a Assembleia Legislativa também oferece um serviço de apoio a pessoas que precisam de ajuda e não só aqui na Assembleia Legislativa, mas também tem outros espaços em toda a cidade que também oferecem esse suporte no NED. Inclusive, a gente já estava conversando um pouco sobre isso no primeiro bloco. Certo, isso. Aqui na rede de saúde mental, tem os CAIs, tem os CAPs, aí tem CAPs para transtorno mental e dependência, e tem o serviço de emergência psiquiátrica, que funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, lá dentro do Ortotrauma de Mangabeira, especialmente para casos de quê? Quais são os casos de emergência? Perigo iminente à vida, à sua vida ou à vida de terceiros, e aí a gente coloca como esse serviço é uma indicação numa situação de emergência mesmo psiquiátrica. Então, uma tentativa de suicídio pode sim ser encaminhada a esse espaço, ao PASME. Do PASME é para a Grande João Pessoa, João Pessoa, Bahia
e Santa Rita. Que fica ali no Ortotrauma Mangabeira. Isso. Ô, Niédia, em relação à nossa sociedade, a gente vive um momento complicado no Brasil, desde 2014 que nós passamos por uma crise econômica, o desemprego aumentou substancialmente, né? Já superamos a marca de 12 milhões de desempregados, isso é bastante preocupante. Isso também pode ter reflexo nas tentativas de suicídio? Sem dúvida, a gente sabe que 70% das tentativas de suicídio que ocorrem no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. A gente sabe que essa situação de dificuldade financeira não é o único fator que leva um indivíduo a suicídio, mas sim atrelada à dificuldade financeira, dificuldade no trabalho, dificuldade no cuidado, no acesso ao tratamento à saúde. Esse conjunto, esse cenário, sim, facilita que esse indivíduo tenha uma fragilidade maior, tenha um colapso, né, da sua capacidade de enfrentar essa situação e acabe, porventura, tentando um suicídio. Pelo que estamos conversando, também já está ficando muito claro que o suicídio não é um problema apenas de quem já possui transtorno prévio, esquizofrenia, algo do tipo. Parece que, inclusive, pessoas que são muito animadas, muito felizes, elas também estão propensas a tentativas de suicídio quando passam por momentos de dificuldade na vida que não conseguem lidar bem. Parece que isso está tomando uma proporção bem grande. Na verdade, o adoecimento mental pode acontecer com qualquer pessoa. Não existe esse discurso de que eu nunca vou ter, fulaninha é adoecida, Deus me livre, eu não estou distante disso. Isso pode ser com qualquer pessoa, seja por uma situação de transtorno mental primário, seja por uma situação secundária. Uma pessoa tem uma doença neurológica crônica, tem dores crônicas, pacientes hepatopatas, pacientes portadores de câncer. Essas pessoas também tentam suicídio, né? Um idoso. Isso no contexto de isolamento, no contexto de discurso, de desesperança, de falta de esperança que aquilo vai melhorar. E aí vai associando um prejuízo total na sua capacidade de enfrentar isso, associado com pobre suporte familiar, isso aumenta, sim, o risco de suicídio. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. O adoecimento mental pode acontecer com qualquer pessoa mesmo, assim. A gente sabe que tem a genética, sabe que tem os fatores ambientais que estão associados e tem esse contexto econômico, financeiro, ocupacional, que também é tudo um conjunto que faz essa predisposição a esses desfechos negativos. Além do tratamento medicamentoso, como é que essas pessoas elas podem cuidar de si? O que é que elas devem tentar mudar na vida delas? Boa pergunta. A gente sabe que o tratamento medicamentoso é muito válido, é importante e é capaz de trazer resultado, porém ele sozinho ele é insuficiente. A gente sabe que boas maneiras, bons hábitos de vida é importante para a saúde mental, mas para o corpo, ter alimentação saudável, alimentar-se de vegetais folhosos, verdes, escuros, carne vermelha, é importante que tem vitamina B12 que ajuda no humor, fazer atividade física, melhorar a capacidade cardiovascular, melhora, né, a oxigenação cerebral e isso, por consequência, melhora o humor, melhora o ânimo, né? E aí ter noites regulares de sono, que é outra coisa que prejudica. Você, quando tem privação de sono, você no outro dia tem um humor mais ansioso, né? Tá mais impaciente, mais irritado. E quando você acumula uma sequência de noites mal dormidas, isso também traz um prejuízo do humor. E aí, por si só, claro, eu já deixo salientado que não é o suficiente, mas é uma junção de todo esse contexto de vida que vai somando e aumentando o risco, né, do adoecimento mental. A religiosidade, ela pode colaborar com a reabilitação desse paciente? Sem dúvida, a religiosidade é algo que fortalece o vínculo dessa pessoa com as demais pessoas, que fortalece ela perante o tratamento, né? A religiosidade é uma coisa que a gente tem que salientar bastante, que faz diferença, sim, no prognóstico do tratamento, da doença e na superação mesmo daquela condição. Doutora Niédia,
existe um gatilho, naquele paciente, existe um gatilho que o leva ao suicídio ou não? Ou não obrigatoriamente vai ter um gatilho que vai levar. Ele precisa trabalhar, se ele consegue observar aquele gatilho, ele precisa trabalhar de forma pontual. Por exemplo, foi a falta de emprego que o levou às tentativas de suicídio, que levou a essa depressão acentuada, que o levou ao quadro da tentativa de suicídio. Ele precisa olhar para aquilo com uma nova atenção, de forma diferente. Essa questão do gatilho é algo assim que a gente precisa... Tem aquele fator que ocorreu na história breve de vida, mas é aquela junção dos fatores, né? A genética dele, os fatores do enfrentamento que ele já levou durante a vida, a forma que ele encara, né, os desfechos negativos. A gente estava falando da crise financeira e a grande proporção de casos que acontecem em países de baixa e média renda. Mas boa parte das pessoas que estão passando por crise financeira não tentam suicídio, né? Então, isso é um fator que aumenta o risco, mas não é um fator que por si só proporciona a tentativa de suicídio. Tem o fator, o apoio familiar, o acesso aos serviços de saúde, o acesso a tratamento, porque o que acontece hoje, principalmente nos ambulatórios públicos, as pessoas conseguem alcançar, sim, até o tratamento médico, mas o fato de ter o acesso farmacológico já é outra dificuldade. No geral, essas pessoas são adoecidas, a capacidade laborativa é reduzida, o financeiro já é restrito. E como é que essa pessoa vai, de fato, ter acesso ao fármaco, né, se ele não for fornecido pelo sistema de saúde pública? E isso dificulta ainda mais. É todo um contexto que vai, de fato, levando e aumentando o risco dessa pessoa cometer contra a própria vida. E aí o indivíduo que comete o ato de suicídio, ele comete na tentativa de exaurir o seu sofrimento. Não é que de fato ele queira morrer, ele quer esgotar o sofrimento dele. Viver está sendo muito sofrido. Boa parte deles tem o que a gente chama de ambivalência. Ora querem, ora não querem. Eles não ficam naquele conflito, naquela angústia. Quando boa parte você vê essas pessoas ficarem calmas e tranquilas, aí você ou pensa, essas pessoas desistiram de se matar, ou o contrário, eles de fato ficam mais tranquilos porque eles resolveram cometer aquele ato. E aí é importante estar por perto, vigiando, cuidando, para poder ser aquela fonte de pessoa de segurança, que ele consiga compartilhar a angústia e o que ele está planejando, de certa forma, e perguntar claramente: você está planejando algo? Você quer assim, que eu lhe ajude? Isso é muito importante. Passando por essa fase, depois um pouco da recuperação, chegando ao momento de recuperação, 2 perguntas: existe cura? E outra coisa, uma pessoa que tentou contra a vida dele, ele vai carregar um estigma social? Existe um estigma? Ele já tentou se matar? É um suicida? Existe esse estigma negativo também? Existe. E é uma outra coisa que a gente precisa falar. Não é porque o indivíduo tentou uma vez contra a própria vida que ele vai ser um suicida em potencial, né? Aquela condição do suicídio, da tentativa de suicídio dele, pode ter sido diante de um cenário. Uma vez superado, uma vez sob tratamento, essa pessoa não tem, ou pelo menos o risco reduziu bastante. Não é que ele vai ser para sempre um suicida, né? E é isso que a gente quebra o tabu, reduz o estigma, ofereça o cuidado sem rotular as pessoas, né? Porque a sociedade fica sempre no discurso de que cuida, mas assim, por outro lado, também coloca um estigma importante nessas pessoas. E aí realmente chega até a questão do próprio preconceito, né? Muitas vezes as pessoas acabam tendo muito mais preconceito do que empatia, né? Com pessoas que vivem problemas tão sérios, tão pesados, né? Quanto a depressão, o suicídio, né? Enfim. É importante realmente que seja conscientizado da sociedade como um todo, não é mesmo, doutora? Todos os fatores, todos os participantes da sociedade, seja não só os profissionais de saúde, que têm que ser sensibilizados perante a isso, os profissionais de educação, os conselheiros tutelares, o Ministério Público, todo mundo tem que participar e tem que valorizar a vida. Essa política de valorização da vida
é importante em todos os setores da sociedade. E aí é interessante que, como você falou, muitas pessoas, né, 11 mil pessoas quase morreram por suicídio em 2016. Depressão é a maior causa, né, de tentativa de suicídio, que no geral são os transtornos de humor. Aí, dentro do bojo de transtornos de humor, transtorno bipolar do humor, transtorno depressivo maior, ciclotimia. A segunda causa é dependência por uso de abuso de álcool e substâncias. E aí é interessante que, comparado, depressão leva muitas pessoas a tentarem contra a própria vida e boa parte dessas pessoas, né, morrem. E aí, de alguma forma, as pessoas tentam fazer até uma piada com um com o outro. Tá com uma depressãozinha, né? Isso não é a melhor forma. Como se fosse um estado de vida natural. E aí a gente sabe, pronto, um câncer, que é uma doença séria, leva as pessoas a morrerem e ninguém faz piada com ninguém que tem câncer. Mas por que fazem piada com uma pessoa que está passando por depressão? Né? Isso é uma coisa que precisa tocar o coração das pessoas e você não pode ficar fazendo esse tipo de discurso. E, de certa forma, aquelas pessoas que estão adoecidas, o tipo de discurso, mas você tem tudo para estar bem e você não está. Termina de enterrar a pessoa. Né? Esse discurso não está ajudando e ficam naquele discurso de que tudo você tem carro, tem trabalho, e valorizando até o aspecto negativo. Essas pessoas têm muito sentimento de culpa e esse tipo de discurso não pode acontecer. Caso o familiar tenha dificuldade de lidar, tem que procurar ajuda também. Inclusive, por falar em ajuda, existe também o serviço CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, né, que funciona 24 horas. Todo mundo pode telefonar, também pode acionar por e-mail, que é interessante também. Existem várias formas de acesso, é gratuito, hoje em dia é gratuito, então vale a pena buscar ajuda também dessa forma, né, doutora? Sim, sem dúvida. O CVV é uma parceria também junto com a ABP e o Conselho Federal de Medicina nessa política de prevenção ao suicídio, de valorização da vida, que é uma coisa que a gente tem que levar para todos os âmbitos da sociedade. Pois é, então o número do CVV é importante a gente deixar aqui, é o 188. Então, se você, inclusive, tem alguma pessoa que você conhece, está com dificuldade de lidar com ela, também liga, pede um conselho, pede uma orientação, se você não sabe por onde começar. Todas as ferramentas que temos à disposição devem ser utilizadas numa hora de necessidade, não é isso? Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos sobre esse assunto que é de uma importância, gigantesca para a nossa sociedade. Obrigada mesmo por essas dúvidas. Tenho certeza que quem está em casa, quem assistiu, acompanhou, tenho certeza que foi bastante esclarecedora para você, para mim foi. Então, queremos lhe agradecer por essa participação. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, vamos ficando por aqui, mas a gente se encontra no próximo Viva Saúde. Até breve!